Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, bem-vindos ao 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. A gente vai conhecer nessa série de bate-papos aqui dentro do Dramática, que é a sessão de teatro do Mix Brasil, os 5 espetáculos que foram selecionados para fazer as residências aqui no Centro Cultural da Diversidade, onde eu estou nesse momento, e que estão se apresentando dentro do festival. No papo de agora, a gente vai receber Vini e Laís, que são as dramaturgas e as presenças principais no palco também do espetáculo Vingança Pega Homem. Olá! Olá, boa tarde, quase noite, tudo bem? Olá, tudo bem? gente. Meninas, eu queria começar do começo, vocês me contando um pouquinho de como que surgiu a ideia de fazer um espetáculo, que é um espetáculo bastante pessoal, né? Que acho que conta experiências de abuso, e é um espetáculo muito forte, né? Do que a gente já pôde ver aqui nas aberturas de processo das residências. Queria que vocês contassem como é que nasceu a ideia de fazer e de contar essas histórias. Bom, eu vou começar falando um pouquinho. Winnie, quando você quiser, pode puxar também, tá, amiga? A gente começou a ter essa ideia de dramaturgia no final de 2020, quando a gente começou a compartilhar esses relatos pessoais de abusos que a gente já queria trabalhar eles para uma forma cênica, para um formato cênico. E começou numa conversa mesmo, uma conversa de amigas entre nós duas. A gente já faz parte, né, da coletiva Verborrágica. E trazendo essas experiências, a gente não sabia como a gente queria abordar elas, a gente queria mais compreender de início o que tinha sido passado entre a gente, como isso nos afetava, como essas histórias, tanto da Winnie quanto minhas, afetavam umas às outras, e a gente foi experimentando isso e trabalhando a partir da escrita. E isso gerou um esboço, assim, alguma ideia, e a partir desse momento aí a gente começou a trazer outras mulheres, principalmente, né, e outras pessoas para fazerem parte também e para ajudarem a gente a elaborar o que podia ser essa dramaturgia, que ela era mais no sentido de querer, assim, primeiro expor essa cultura de violência, de estupro, né, que as mulheres sofrem constantemente nessa sociedade
cis-hétero-patriarcal, e entender também como a gente poderia trazer isso com uma proposta poética. Então, esses relatos a gente foi trabalhando dessa forma, entendendo essas camadas de violência nessas corpas, né, minha e da Winnie, como elas se dão, né, nessas diferentes mulheridades, e isso foi gerando esse início de espetáculo, né? Então, foi de uma forma muito pessoal, né, e trabalhando com uma amiga, né? Então, isso deu um acolhimento muito grande para a gente conseguir, né, trazer isso a público, né, para debate, falar sobre, porque esse era o tema principal que a gente mais queria, né, que isso fosse falado. Sim, e também entendendo para onde a gente queria deslocar essas memórias, esses sentimentos, essas, enfim, né, sensações que a gente teve criando a peça, né? Porque a princípio começou do nosso compartilhamento sobre as nossas memórias pessoais, e aí a gente tomou um caminho que é de pensar essa vingança, né? Como que a gente se vinga de todo esse sofrimento, de todo esse trauma que a gente carrega, né? E como que a gente se cura também, né? E eu acho que vingança é, para mim, essa cura, assim, é a maneira como eu encontrei, acredito que Laís e todos que estamos realizando, né, a peça, a gente encontrou para, enfim, né, para sanar essas inquietações, assim, né? E a vingança, ela não é num sentido pejorativo, né? A gente não está buscando por reproduzir o que já é reproduzido pela sociedade heteropatriarcal, cis-heteropatriarcal, né? A gente pensa uma vingança que seja a transmutação mesmo, sabe? Que seja um lugar de que a gente, enfim, de sucesso, né? De sucesso sobre as nossas corpas, de estar acima de tudo isso que nos causa esse sofrimento mesmo. Então, a gente desloca esse desejo de vingança para esse experimento cênico e também para esse lugar que a gente se vê, né? Então, a ideia da peça é mais ou menos isso, assim, a gente traz essas provocações de que a gente leva um pouco para esse lugar da violência, mas é claro que isso tudo é uma metáfora, isso tudo é, enfim, né, como a Sucuri, né, a Sucuri é essa representação que a gente traz na peça, que é essa personagem, esse espírito que representa a feminilidade, né, que representa essa não dominação do macho sobre as nossas corpas. Eu queria perguntar para vocês como é que foi o processo de residência, né? Que é o que a gente introduziu novo no Dramática desse ano, né? Que ele passou a ser um processo que finaliza com uma apresentação dentro do festival. E como é que foi, né? E como é que foi também, se vocês puderem responder, a entrada da Dana, Lisboa, do pessoal do House of Bashers, né? Como é que foi? Como é que isso se deu nesse processo aí de residência que vai culminar com a apresentação no Mix Brasil? Então, eu faço parte, nós duas fazemos parte da House of the Share. A Laís foi adotada nesse período, maravilhosa. E assim, né? Primeiro a gente teve essa ideia, e aí a gente precisava, enfim, partir com essa ideia para algum lugar, então a gente apresentou a ideia para a House of Bashar, que nos acolheu muito bem, e aí durante esses processos, né, que a gente vem fazendo, que a gente já, enfim, fez alguns experimentos com a peça, aliás, enfim, alguns experimentos, e aí a gente entendeu que a Dana seria uma figura muito importante para a direção. Ela, enfim, é uma pessoa maravilhosa, ela nos acolhe muito, ela nos dá tudo que a gente precisa para apresentar essa peça, e porque é uma peça delicada, né? Uma peça que evoca essas memórias, então a Dana tem um trabalho de acolhimento assim, maravilhoso, e
além de toda a experiência dela corporal e também como atriz, agora é a primeira experiência dela como diretora. Então, assim, para nós, do coletivo todo, está sendo uma primeira experiência, assim, sabe? É a nossa primeira peça, eu e Laís, enquanto coletiva verborrágica, e que a gente, enfim, consegue colocar em pé. Então, a residência artística para nós foi um presentão, assim, sabe? Foi realmente algo muito importante o Centro Cultural da Diversidade ceder esse espaço para a gente, né, que, como eu já falei outras vezes, é um espaço muito importante para que a gente possa construir, criar essa peça, né? Porque a gente acaba recebendo todo o suporte com palco, som, iluminação, tudo que a gente precisa para criar uma peça de teatro, né? E então, assim, acho que eu sou muito grata por essa residência. E assim, trabalhar em grupo é muito difícil, né? Ainda mais quando a gente está começando, mas é muito bom, assim, eu fiquei muito feliz de estar com essas pessoas, principalmente, criando num espaço tão importante, que é um espaço de resistência mesmo, né? Ainda mais agora, voltando dessa pandemia que a gente passou por 2 anos. Então, a experiência de pisar num palco de teatro depois de 2 anos é assim, né? Transbordante mesmo, né? E, Laís, mudou muita coisa no texto, assim, durante esse processo? Como é que foi? O que muda, né, quando você sai de um projeto que estava no papel e leva ele para o palco? Tem essa possibilidade de ter um tempo, mas já com uma data para ele estar sendo apresentado? Que tipo de pressão aconteceu e que mudanças que esse processo provocou? Nossa, é uma pressão, mas é uma pressão muito boa, assim, e por isso que essa residência, assim, foi muito importante para a gente, né, e principalmente no Centro Cultural da Diversidade, porque a gente teve esse espaço, esse tempo, né, que a gente geralmente não tem, né, e essa abertura para a gente pensar e repensar essa dramaturgia. Então a gente debulhou ela, assim, todas juntas, né, com Dana, com a House of Bichère, a gente relia, pensava o que a gente está querendo falar com essa peça, para quem, né, o que a gente está trabalhando nela. Então a gente mexeu muito, né, no texto. A gente chama de uma dramaturgia coletiva porque foi mesmo, né? As primeiras palavras fomos nós duas que escrevemos, mas ela foi se escrevendo durante essa residência, né? E sendo sempre repensada, tanto que o final ainda está sendo trabalhado, né? O final da peça naquela correria, mas é gostoso, né? Porque é uma pesquisa, né? E pesquisa não só do Vingança, mas sobre nós mulheres, sobre eu, Laís, eu, Winnie, e sobre, né, a cultura do estupro. Então, está sendo, assim, muito bom, assim, né? Uma coisa muito viva, assim, muito importante para a gente. Para a gente já encaminhando aqui o final, sem acho que dar spoiler para quem não viu ainda, quem está assistindo esse vídeo aqui depois de ter assistido o espetáculo talvez já saiba, é um espetáculo que tem um trabalho de corpo muito forte, né? E eu queria, né, e essa questão da figura da sucuri, da cobra, é uma coisa muito presente. Eu queria saber como é que vocês tinham pensado isso antes e como é que isso aparece na peça, né? Se essa questão do corpo, né, que quando o trabalho foi submetido, ele vem basicamente com algumas referências e o texto, né, e essa potência toda desse trabalho corporal apareceu certamente na montagem, né, mas só para entender com vocês como é que isso foi elaborado e pensado. Winnie? Olha, eu acho que essa a Dana deveria responder, mas assim, isso foi se criando assim, muito com a leitura do texto, né, porque a gente estava tentando entender o que seria essa sucuri, e aí a Dana trouxe esses
dois lados, né? Essas duas personalidades que a peça carrega, que sou eu, Winnie, e sou eu, Sucuri, que sou eu todas, que sou eu, Laís, sou eu, as mulheres do Brasil, sou eu, as mulheres da América Latina, sou eu, as mulheres do mundo todo, assim. Então a gente tenta trazer essa Sucuri como essa referência de empoderamento feminino mesmo. Então, quando a gente traz isso para o corpo, né, ali a gente ainda está em construção com isso, mas é uma construção de entender essa Sucuri em corpo mesmo, né? Quais são os movimentos que essa Sucuri carrega, quais são a forma como essa Sucuri fala, a forma como essa Sucuri cospe a palavra, né? Como que, enfim, ela evoca as coisas e as sensações, porque é um trabalho de memória. Então, tem um momento em que a gente precisa dessa calma, né? Desse momento de evocar a memória, e é quando a Sucuri não tá ali. É quando a gente deixa a Sucuri quietinha ali no ninho dela, bem, né, tranquilinha, cuidando da vida dela, bem solitária. E ali a gente passa a se olhar, né? Eu e Laís, principalmente, tem um momento da peça em que a gente se olha, e é um momento muito emocionante, que é um momento em que a gente evoca essas memórias, e que ali a gente, enfim, né? A gente está sendo nós mesmas ali. Enfim, mas não sei se a Laís quiser completar sobre isso também. Eu achei também muito interessante a forma como a Dana trouxe essa proposta da gente trabalhar essa Sucuri, porque ela realmente, assim, a partir desse trabalho corporal, dessa pesquisa corporal, quando eu estou lá enquanto Sucuri, eu não me sinto Laís, assim, né? Eu me sinto essa representação, assim, né? Que a gente quer trazer, assim, né? Esse símbolo, né? De resistência da mulher, e isso vem a partir dos movimentos, a partir da forma como a gente olha, da forma como de propostas que a Dana trouxe, assim, né, e que a gente tenta trabalhar essa dualidade, né, essas memórias, esse eu em cena, né, Laís, e minhas memórias, né, da infância e dos abusos, e essa Sucuri que está ali presente, né, que perpassa entre eu e a Winnie, assim, né? Nós somos a Sucuri, somos quem está assistindo também, né? Mulheres que estão lá também são Sucuris. Então foi muito interessante. Está sendo, né? E eu acho que para todo mundo, é um espetáculo muito forte. Tem um termo que eu tenho usado um pouquinho no Mix esse ano, que é a palavra cura, e esse é um espetáculo que eu pensei nisso, né, de você usar também né, a força, né, da dramaturgia e tal, em processos, de uma certa maneira, que falam, que abordam isso aí também. Maravilhoso, espero que todo mundo assista o espetáculo, que vai estar online disponível, vai estar, né, acontecendo presencialmente no Pau Heró, e disponível por um tempo curtinho. Então, se você está assistindo aqui entre os dias 16 e 21, aproveita para ver o espetáculo online também, senão depois, vida longa, a vingança nos palcos do Brasil e do mundo. Vida Obrigado, longa. Merda. É isso, sigam a gente nas redes sociais, @coletiva verborrágica, @House of the Share. E é isso, espero que vocês tenham gostado. É isso, muito obrigada, gente.